Uma boa noite a todos, boa noite a aqueles que estão presentes aqui no salão, boa noite a você que está acompanhando aí pela transmissão pelo Facebook. Para quem não me conhece, eu sou o Celso Santos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a Marcha do Progresso. Hoje também lançaremos aqui na casa os livros Eu Sou Capaz, Autocura, Só a Paz Onde Amor e A Marcha do Progresso, que traz o tema desta nossa explanação da noite de hoje. Na verdade é uma reflexão sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu quero iniciar esse nosso bate-papo com uma frase muito conhecida que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma frase que nos inspira a termos em mente e no coração que o passado serve de aprendizado, o presente de oportunidade para construirmos um futuro diferente e melhor. Espíritos milenares que cada um já reencarnou, desencarnou inúmeras vezes e que voltará a reencarnar, a desencarnar tantas outras mais, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Ora animando um corpo masculino, ora animando um corpo feminino. Mas todos nós reencarnamos com as possibilidades do passo adiante. O que isso significa? Que todos nós reencarnamos com plenas condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório, desde que coloquemos na prática aquilo que muitos de nós temos em teoria. Sabemos que precisamos fazer o nosso melhor, mas quantas vezes esperamos este melhor provindo de terceiros? Quantas vezes esquecemos que somos herdeiros de nós mesmos, autores do livro de nossas vidas, responsáveis por tudo aquilo que pensamos, sentimos, falamos e agimos? Cada um de nós dita a velocidade e a intensidade da nossa evolução. E para trocarmos algumas informações, quem daqui quer ir para um mundo melhor? Na próxima existência, levanta a mão. Última chance, levantou, não levantou, dançou. Você que está em casa gostaria de reencarnar no mundo melhor? Então levante a mão aí na sua casa. Só que a questão que nós apresentaremos é que só a vontade não faz com que a realidade aconteça, apareça. Porque nós precisamos desenvolver não só o intelecto, mas o emocional. Termos o controle daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Porque os pensamentos, como nos traz André Luiz, cria e reproduz. Quem daqui tem pensamentos negativos ou já teve pensamentos negativos? Levanta a mão. Estes pensamentos negativos nos fazem bem ou nos fazem mal? Eu não ouvi. Nos fazem mal, sabemos disso. E por que temos? Depende de quem para não termos esses pensamentos negativos que nos fazem mal. Se só depende de nós, porque muitas vezes nós expressamos frases ou ouvimos frases como: ah, Deus, arranca da minha mente esses pensamentos ruins. Quem colocou os pensamentos ruins lá dentro? Então é responsabilidade de quem transformar o negativo em positivo? Mas jogamos para quem? Alguém daqui já ouviu ou expressou frases como: ah, Deus, arranca do meu coração sentimentos de mágoa, rancor, ira, ódio? Sim ou não? Quem colocou lá dentro? Eu não ouvi. Nós mesmos? Então é responsabilidade de quem transformar o negativo em positivo? Mas a gente joga a responsabilidade para quem? Alguém daqui já ouviu falar que a vida é feita de escolhas e que cada um determina a escolha onde quer chegar, como e quando? Só que muitas vezes nós estamos tão acomodados na passividade que não entendemos que estamos aqui para atuarmos na atividade, ou seja, buscarmos aquilo que desejamos. Mas quantas vezes ainda nos pegamos pedindo e esperando em vez de trabalhar para progredir? Alguém daqui já pediu felicidade para Deus? Quem já pediu felicidade para Deus, levanta a mão. Boa. Saúde, paz, esperança. Já fica com a mão levantada. Prosperidade, assim tantas outras situações.
Alguém daqui já parou para pensar que tudo isso que nós pedimos seria um resultado? Só que nós precisamos iniciar o processo. Como é fácil pedirmos felicidade sem termos o trabalho e o esforço para sermos felizes. Não precisaríamos reencarnar e desenvolver o nosso intelecto e o nosso emocional, melhorando encarnação após encarnação, se o suficiente seria só pedir para Deus e Ele nos desse. A grande verdade é que Deus auxilia o homem pelo próprio homem, capacita a cada um de nós mediante ao nosso esforço, a nossa vontade, a intensidade que cada um de nós acredita e busca. Porque existe uma frase no Evangelho que diz: a fé sem ação é morta. Quem daqui tem fé, levanta a mão. O que é fé? Acreditar e agir. Boa. Temos fé em Deus? Eu não ouvi. Sim. Temos fé em Jesus, nos nossos mentores, guias, protetores, nos amigos espirituais. Temos fé em nós. A grande verdade é, quantas vezes nós nos colocamos com a afirmativa de que temos fé, só que no momento em que mais precisamos de nós, estamos no fim da fila, porque nós sempre recorremos a Deus, a Jesus, ao guia, ao protetor, ao mentor, e muitas vezes ainda potencializando a negatividade de que não somos capazes de resolver tais condições. Só que já nos disse Jesus: sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Mas optamos pelo comodismo, pedir e esperar em vez de trabalhar para progredir. Alguém daqui quer um passe forte? Quem quer um passe forte nesta noite, levanta a mão. Queremos um passe forte? Boa. Alguém daqui já ouviu algum amigo exclamando frases como: escuta, você conhece uma casa forte? Quando nós pensamos ou exclamamos frases similares a estas, nós estamos depositando a responsabilidade da nossa melhora na força que existe dentro ou fora de nós. E nós precisamos buscar a força que existe onde? Sabemos disso? Por que não fazemos? Quantas vezes optamos pelas portas largas, quando Jesus disse que nós precisamos entrar pelas portas estreitas? O que seria a porta larga? As facilidades. E o que seria a representação da porta estreita, se não os desafios? Quem quer desafios na sua vida, levanta a mão. Aproveita e tem uma lista, hein? Queremos desafios em nossas vidas? Sim ou não? Boa, porque quando nós aceitamos esses desafios e conseguimos superá-los, nos tornamos mais sábios e nos tornamos mais fortes, porque os desafios nada mais são do que as provas que muitos de nós pedimos para sairmos de um patamar, de uma condição e alcançar um nível superior. Quando nós aprendemos com o passado e não repetimos os equívocos do passado no presente, criamos possibilidades de termos um futuro diferente e melhor. Não podemos, não devemos mais depositar a responsabilidade da nossa melhora no outro. Cada um é responsável por tudo aquilo que pensa, sente, fala e faz. E como responsáveis que somos, não podemos esquecer que a semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. E quais são as sementes que lançamos no solo fértil de nossas existências? Quantas vezes somos nós que ainda lançamos energias negativas, desejando obter resultados positivos? Quantas vezes nós não melhoramos e desejamos melhoras? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu sou assim, querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou? Já ouvimos isso? Quantas vezes a criatura se limita a se melhorar,
a sair daquele ponto, daquela estagnação, a sair da zona de conforto. E nós muitas vezes decidimos isso, e muitas vezes ainda reclamamos com Deus o porquê de algumas situações acontecerem em nossas vidas. Se não mudar, nada muda. Se não mudar, tudo se repete. Mudar dói, ok, mas não mudar dói muito mais. E estamos aqui para mudarmos ou sermos mudados. Agora os encarnados. Estamos aqui para nos transformarmos ou sermos transformados? Nos transformarmos? E quantas vezes ficamos esperando as coisas acontecerem em vez de fazer com que as coisas aconteçam? Sabe aquela história, eu tenho fé que tudo vai dar certo? Já ouvimos isso? Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Só que a criatura não faz absolutamente nada para que aquilo dê certo. E aí ela terceiriza, joga a responsabilidade, a conta para quem? Para Deus. Poxa, mas eu peço tanto para Deus. Poxa, mas eu peço tanto para Jesus e as coisas não acontecem. Não acontecem porque Deus não atende os nossos pedidos ou porque nós não nos esforçamos o suficiente para transformar sonhos em realidade. Vamos nos esforçar? Vamos mudar? Quando? Subiu um pensamento, eu peguei, só Deus sabe. Subiu um outro, quando Deus quiser. Mas quem tem que querer? Nós. Quantas vezes nós ainda nos pegamos com a fé cega, sem buscar a fé raciocinada? Final de ano, olha, não vejo a hora deste ano acabar. Quantos de nós já ouvimos isso? Não vejo a hora deste ano acabar porque não está bom não. Como se o ano pelo ano criasse alguma coisa. Alguém daqui na passagem de um ano para o outro já comeu lentilha? Sim ou não? Sim. Para atrair o quê? Prosperidade, riquezas, é isso sim ou não? Sim. Trabalha não para ver se vai alcançar. Alguém daqui já vestiu branco? Para atrair o quê? Paz. Quantas vezes vestidos de branco discutimos com os familiares que chegaram em cima da hora? Ou com aquele vizinho que está com aquela música ensurdecedora? Alguém daqui já comeu lentilha? Sim. Já vestiu branco? Sim. Alguém daqui já colocou uma determinada peça de uma determinada cor? Para atrair o quê? Não querem falar? Não tem problema, a gente respeita. Alguém daqui já pulou 7 ondinhas? Sim ou não? Para atrair o quê? Coisas boas? Sim ou não? E quantas vezes as pessoas reclamam que as coisas boas não aconteceram, porque no momento em que pulou veio uma onda dupla, e ela não contou, será que é 6 ou 7? E nós muitas vezes sempre temos desculpas, somos experts em arrumarmos as melhores desculpas para aquilo que não fazemos. Então, quantos de nós desejamos um ano melhor? Olha só, quem quer um ano de 2022 melhor? Levanta a mão. Depende de quem para termos esse ano de 2022 melhor? De nós? Então, quem tem que estar melhor? Nós ou o ano? Nós. Mas desejamos que quem ou o que estivesse melhor? O ano. E aí já jogamos a responsabilidade para o ano, para a quantidade de lentilha que a gente come, para a roupa branca que a gente veste, para o número de ondas que a gente pula, e nada disso faz com que a nossa vida arrume ou busque aquilo que tanto nós desejamos e almejamos, que é o nosso sucesso reencarnatório. Todos nós precisamos aprender com os atos falhos, para não falharmos mais no presente. Por isso que Jesus disse, vá e não peques mais. E quantas vezes a gente continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, porque no nosso pensamento, Deus perdoa. Deus castiga? Sim ou não, gente?
perdoa? Para entendermos melhor se Deus perdoa ou não, para perdoarmos alguém, passamos por algum tipo de situação e ainda guardamos algum tipo de emoção ou sentimento. Raiva, mágoa, rancor, ira, ódio. Deus compartilha de sentimentos tão pequenos? Sim ou não? Então entendemos que Deus não perdoa porque Ele não se ofende. E quando nós não nos ofendermos mais com a atitude do outro, cairá por terra a necessidade de perdoá-lo. Certo? Eu vou repetir. Quando nós não nos ofendermos mais com as atitudes do outro, cairá por terra a necessidade de perdoá-lo. Alguém daqui ainda se ofende com as atitudes de alguém? Eu não ouvi? Sim. Deveríamos nos ofender? Não. Até porque o que o outro pensa a nosso respeito é pensamento dele. E quantas vezes a gente valoriza muito mais o que os outros pensam ao nosso respeito do que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Quantas vezes a gente dá força para o outro? Quantas vezes não só fortalecemos a sabotagem, mas criamos a autossabotagem? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu gostaria tanto de voltar a estudar, mas nessa idade, melhor deixar para a próxima vida. Aquelas outras pessoas que dizem assim: poxa, eu gostaria tanto de abrir um negócio, mas quem sou eu? Não consigo nem administrar minha casa, quem dirá administrar uma empresa? Autossabotagem. Ou quantas vezes permitimos que o outro sabote as nossas esperanças? Querem um exemplo? Você está todo animado, chega para a pessoa e divide com ela: nossa, eu tive uma ideia tão legal, que agora eu vou passar a fazer tal coisa. A pessoa olha para você e diz: você? Sério? Não, você está de brincadeira, né? Você não consegue nem fazer isso nem aquilo. E aí você automaticamente absorve aquela energia negativa e diz assim mesmo: não sei onde estou lá com a cabeça, quando pensei que eu poderia fazer alguma coisa. Pessoas que em vez de te impulsionar, infelizmente te ajudam a estagnar os seus passos. E é isso que nós muitas vezes não percebemos, porque a gente dá tanta força para o outro que não percebemos se esta força acaba vindo contra nós. Existe uma expressão musical que diz: cuidado para aquilo que você fala, para que não se transforme na arma contra você. Sabemos disso? Jesus disse: vigiai e orai. Alguém daqui já parou para pensar na profundidade desta frase? Vigiai e orai. Estar atento ao que você cria, ao que você pensa, ao que você sente e ao que você fala. Porque muitas vezes nós ainda expressamos frases como: desculpa, quando eu vi já tinha falado. Alguém daqui já ouviu isso? Já expressou? Quantas vezes? Algumas? E o que fazer com aquela frase de Jesus? Vá e não peques mais. Não volte a fazer os mesmos equívocos. E por que a gente continua fazendo as mesmas coisas ruins? Não só aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Todo veneno que lançamos, ingerimos. Assim como faz mal ao outro, faz mal a nós mesmos. Cada pensamento negativo que nós absorvemos, criamos, geramos, multiplicamos, tudo isso fica registrado não só no corpo físico, mas no perispírito, que é o corpo espiritual. Os pensamentos negativos atraem energias, os sentimentos negativos atraem energias, as atitudes negativas atraem energias, e estas energias negativas no corpo físico se apresentam em forma de doenças. Quem criou essas doenças? Nós mesmos? Alguém daqui já expressou ou ouviu frases como: por que Deus permite que isso aconteça comigo? Quem permitiu que isso acontecesse contigo? Você ou Deus? Eu não ouvi. Nós mesmos? E por que a gente joga
a peteca para Deus. Quem é seguidor de Jesus aqui, levanta a mão. Ele vai anotar os nomes agora. Pediu para perguntar novamente. Quem é seguidor de Jesus, levanta a mão. Ok. Como seguidores de Jesus que somos, colocamos na prática todos os seus ensinos, certo? Certo seria. A pergunta foi clara. Colocamos ou não? Até porque se colocássemos todos os ensinos de Jesus na prática, não estaríamos no mundo de expiações e provas e já estaríamos no mundo perfeito, correto? Colocamos alguns dos ensinos de Jesus na prática? Sim ou não? Sim. Podemos refletir somente sobre 2? Colocamos alguns ensinos, podemos refletir somente sobre 2? Sim. Sim? Primeiro então, não julgueis para não ser julgados. Alguém daqui ainda julga? Eu não ouvi. Sim. Não só julgamos, como interpretamos e condenamos. E na boa, se deixar, executamos. Deus dá-me paciência, porque se me der força, eu vou lá. Não é assim? Segundo o ensino de Jesus, amai os vossos inimigos. Amamos? Respeitamos? Quem daqui quer ser respeitado? Levanta a mão. Quem daqui quer ser amado? Quantas vezes nós exigimos do outro aquilo que nós mesmos não fazemos? Queremos ser amados, queremos ser respeitados, mas quantas vezes odiamos e não respeitamos o outro? Quantas vezes esquecemos daquela frase provinda de Jesus: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam? E quantas vezes a gente continua fazendo aquilo que não queremos que ninguém faça conosco? Quantas vezes esquecemos que a vida física é passageira, que cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais, cada minuto que passa é um minuto que se aproxima do nosso retorno à pátria espiritual. Como eu disse no início, somos espíritos milenares, que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, independente da crença ou religião, porque não é somente o espírita que participa desta programação reencarnatória, e sim todos os espíritos, independente da crença ou religião, todos nós somos espíritos. Fui claro? Eu quero ler aqui rapidinho para vocês uma passagem de Joana de Ângeles, do livro Autocura, Mente, Corpo em Equilíbrio. Existe uma frase muito conhecida que diz: mente sã, corpo são. Joana de Ângeles, que é a mentora do médium e escritor Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Do livro Eu Sou Capaz, que é um livro de mensagens similar a Minutos de Sabedoria, nós encontramos aqui uma frase que eu gosto muito, que diz: talvez em algum momento de sua existência já tenha ouvido a frase: a vida é feita de escolhas. Mas tomemos cuidado para não nos tornarmos prisioneiros das consequências. Cada atitude nossa gera uma consequência. Se não fizermos nada, também gerará uma consequência, justamente por não termos feito nada. Então nós temos o tempo a nosso favor, desde quando aproveitamos este tempo, esta estadia no mundo físico. Alguém daqui já pediu para que Jesus resolvesse algum problema? Levanta a mão. Ele vai resolver? Fiquem à vontade, cada um tem uma interpretação. Jesus vai resolver os nossos problemas?
Jesus ele veio para nos mostrar o caminho ou para nos levar no colo pelo caminho? Quando ele disse, levante e caminha, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras, tua fé te curou. Ele depositou a responsabilidade do nosso bem viver nas mãos de quem? Eu não vi. Mas mesmo sabendo disso, a gente continua depositando a responsabilidade do nosso bem viver nas mãos de quem? Entendemos que existe o auxílio e o amparo, mas nada, nem ninguém farão por nós aquilo que nos compete realizar. Eu não posso viver a vida dela por ela, assim como ela não pode viver a minha vida por mim. Foi claro? Vamos melhorar? Quando? Subiu agora um pensamento e disse assim, mas por que não melhorou antes? Aí eu me recordo de uma palestra que nós fizemos há algum tempo atrás. Mas eu ainda não tinha ouvido a sua palestra. E aí a gente acaba trazendo sempre muletas justificativas para aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Lembra que eu disse que o tempo não para? Que cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais? Lembra disso? Queremos voltar de boa ou perturbados? Depende de quem para voltarmos de boa? Se só depende de nós, porque muitas vezes ainda agarramos o medo para não voltarmos perturbados. Sinal que não estamos fazendo aquilo que nos comprometemos a fazer. Sinal que estamos jogando essa responsabilidade para este ou para aquele, quando nós deveríamos assumir responsabilidades. A responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós. Cada um de nós retorna à pátria espiritual exatamente do mesmo ponto em que desencarnou. Se nós ainda cultivamos raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, despertaremos no plano astral com as mesmas sensações e emoções: raiva, mágoa, rancor, ira, ódio. Precisamos mudar onde? Aqui? Sim ou não? Sim. Estamos mudando ou esperando mudanças? Mudanças de fora para dentro, mudar de dentro para fora. Quantas vezes nós pedimos até dinheiro para Deus? Olha, se Deus me ajudar a ganhar no prêmio da Mega Sena da virada, eu vou resolver todos os meus problemas. Mas a criatura nem joga e tem a esperança de ganhar. Ou seja, deseja o resultado, mas não inicia o processo. E não funciona, gente. Cada um de nós precisa fazer a sua parte para alcançar o objetivo que deseja. Sabe aquelas pessoas que não estudam e aí se aproximando do dia da prova fala assim, ainda tem tempo. Só que os dias vão passando e com isso vai diminuindo o prazo para estudar. Um dia antes ela fala, eu não estudei, eu vou fazer uma prece para ver se Deus me ajuda. Sabe aquela outra situação onde a criatura necessita de um bom emprego e fala assim, eu tenho fé que Deus vai me dar uma boa colocação. Alguém daqui já pediu um bom emprego para Deus? Sim ou não? Sim. Deus vai nos dar? Não. Eu não ouvi. Não. Então por que a gente pede? Vai que dá certo, não é assim? Vai que ele está de bom humor e de repente acontece alguma coisa. Só que a gente acaba não tendo a razão perante a emoção. Porque olha só como as coisas funcionam. Se nós sairmos de casa com o pé direito, chegarmos na empresa com aqueles 3 pulinhos, entregarmos o nosso currículo e entrarmos na sala de recrutamento e seleção e encontrarmos mais 19 candidatos à mesma vaga, o que fará com que aquele representante escolha o nosso currículo em vez dos demais? A fé que temos em Deus ou o nosso potencial? Eu não ouvi. Potencial. E muitas vezes nós não fazemos por onde ampliar o nosso potencial, acreditando que só fé é suficiente. Chegamos na empresa, competimos com esses candidatos que estão se preparando,
fazendo faculdades, cursos diversos. Hoje nós temos online. Hoje nós temos a possibilidade de estudar online. Mas sabe aquelas pessoas que falam assim: depois eu vejo, depois eu pego, depois eu leio, depois eu faço, depois eu isso, depois eu aquilo? Pois é. Será que estas pessoas têm a certeza que terão este depois? A única certeza que temos é que todos nós iremos desencarnar. Quando, como, ninguém sabe. E quantas vezes a gente joga para um futuro incerto aquilo que deveríamos começar agora? Eu tinha um amigo que falava assim: olha, 2020, me aguarde, porque vocês vão conhecer uma nova versão. 2020 eu vou abrir a gaveta das minhas intenções, dos meus projetos e vou realizá-los. 2020 ninguém mais vai me reconhecer. Desencarnou em 2019. Percebem quantas vezes nós jogamos lá na frente sem termos a certeza se estaremos lá na frente para realizarmos aquilo que deveríamos realizar agora? Ou pelo menos começar agora? Somos dependentes ou temos momentos conscientes? Dependência. Dependente, aquele que espera tudo de todos. Consciente, consciência, aquele que sabe que depende única e exclusivamente dele. Estamos no campo da dependência ou no campo da consciência? Consciência? Alguém daqui pede alguma coisa para Deus? Sim ou não? É consciência ou dependência? Uma outra situação. Esta é a nossa primeira experiência física. Como eu disse anteriormente, todos nós já sabemos o que precisamos fazer. Mas existe uma grande diferença entre saber e fazer. Só que todos nós temos condições para realizar? Sim, porque senão não poderíamos ser cobrados por aquilo que não temos condições de realizar. Como cobrar deste aquilo que ele não pode dar? Então, se hoje todos nós somos cobrados pela consciência, é porque todos nós temos condições de superar os desafios, de enfrentar os empecilhos, de buscar as respostas que nós muitas vezes buscamos. Sabe quando eu falei depois eu vejo, depois eu leio? Quantas vezes as pessoas dizem assim: Celso, eu gostaria tanto de estudar sobre um determinado tema. Nós temos este livro. Nossa, mas não tem um mais fininho? Assim, uma coisa rapidinha que a gente só passe os olhos assim, não tem nada online, um vídeo curto. Mas sabe aquela série de 32 episódios, 1 hora cada episódio, que você fica maratonando ali, semanas? Aí você encontra tempo. E quantas vezes a gente acelera o passo para aquilo que quer e, consequentemente, diminuímos o passo para aquilo que precisamos. Entenderam a diferença? Daquilo que queremos para aquilo que precisamos. Nem tudo aquilo que queremos agrega aquilo que precisamos. Gente, a vida física é tão passageira que a própria espiritualidade nos diz que é como um piscar de olhos. Quando percebermos, terá acabado. E quantas vezes nós ouvimos espíritas ou pessoas que gostem do espiritismo dizerem: mas se eu não fizer nesta, eu faço como se, muito obrigado, como se tivéssemos condições de realizarmos na próxima aquilo que nos comprometemos para fazermos nesta. Olha só, se não conseguimos nem fazer nesta aquilo que nos comprometemos para esta, pensa somando esta com a próxima. Não é melhor fazermos nesta? Sim ou não? Sim. Vamos fazer? Porque eu não entendi porque alguns mentores deram uma olhada meio espantados assim. Vamos fazer? Ok. Para já nos encaminharmos para o final,
existe aquela lição de Jesus que todos nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lição conhecida. Agora os encarnados. Sim. Lição assimilada. Vivenciada. Não? A pergunta foi sim, sim ou não. Fazemos ou não fazemos? Não fazemos? Quem daqui se ama, levanta a mão. Quem se ama, levanta a mão. Boa. Quem daqui ama a Deus, levanta a mão. Quem daqui ama o próximo, levanta a mão, sem olhar para o lado para não cometer gafe. Amamos o próximo, sim ou não? Sim. Amamos? Ok. Existe uma expressão da espiritualidade que diz que ninguém ama a Deus sem antes amar o seu próximo. Assim como ninguém ama o seu próximo sem antes amar a si mesmo. Não é isso? Então vamos recordar. Quem daqui se ama, levanta a mão. Alguém daqui já acordou virado no giraia, expressando frases como: cuidado porque hoje nem eu estou me suportando. Olha, para voar no pescoço de um não precisa muito. Cutucou a onça com vara curta, agora aguenta. Alguém daqui já acordou nessas condições? Sim ou não? Sim. Produzimos quais tipos de energias positivas ou negativas? Negativo. Estas energias negativas que nós mesmos produzimos nos fazem bem ou nos fazem mal? Mal. Sabemos disso. Sim. E porque mesmo sabendo, continuamos criando. Sinal de amor? Eu não ouvi. Alguém daqui ama o próximo? Quem ama o próximo, levanta a mão. Tem gente que já está na dúvida, né? Levanta ou não levanta, né? Se alguém levantar, eu levanto também. Amamos o próximo? Sim ou não? Alguém daqui dirige? Quem daqui dirige, levanta a mão. O lugarzinho bom para amar o próximo é onde? No trânsito. Vamos imaginar que nós estamos em nossos veículos tranquilos. De repente, surge um carro que não sabemos de onde, nos dá aquela fechada. Pronto. Abrimos a janela, colocamos a cabeça para fora e gritamos com toda a veemência: vai com Deus, meu irmão. Não é assim que funciona? Não. E aqueles que estão conosco no banco do passageiro, no banco de trás, comungam do mesmo pensamento e exclamam em voz alta: ah, nós temos certeza que este irmão está com muito mais pressa do que a gente. É assim que funciona? Sim ou não? Não. Alguém daqui já foi ao banco? Quinto dia útil. Vamos imaginar aquela fila, ar-condicionado quebrado, sistema caiu. Somos o último daquela fila. Para passar o tempo, olhamos lá para fora para ver se alguém passa, o que acontece, para ver se o tempo vai mais rápido. Por isso, a criatura dentro da agência passa por nós na fila, vai até o guichê, efetua o pagamento e ao sair daqui um tchauzinho. Qual o sentimento que emitimos à criatura? Eu não ouvi. Quem daqui sente raiva, levanta a mão. Não sentimos raiva? Fico imaginando a criatura esquecendo o dedinho no canto do móvel. É só luz, paz, amor, esperança, fraternidade. Sentimos raiva ou não? Sim, e nós precisamos reconhecer aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos aprimorar. Quando nós acreditamos que não temos nada a melhorar, encaminhamos por um caminho sem voltas. E precisamos entender que cada um que está hoje estagiando neste planeta tem muito a fazer consigo. Bacana? Para encerrar, eu quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer a você que está em casa. Hoje nós faremos o lançamento do livro Só a Paz, Onde Amor, e também a Marcha do Progresso, que é a continuação do Espírito Alexander. Além desses dois livros, o livro Eu Sou Capaz e Autocura, Mente e Corpo em Equilíbrio. Eu quero falar um pouquinho desse livro Só a Paz, Onde Amor, que é de um autor espiritual conhecido por todos nós, ou pela grande maioria, que
que esteve conosco espalhando várias mensagens positivas, mas infelizmente retornou à pátria espiritual pelas portas do suicídio por conta de uma overdose de cocaína. Ao se deparar do outro lado, percebe quantos jovens estavam passando pelaquela mesma situação, e na oportunidade que tivera, solicita participar de um grupo, para que neste grupo lançasse livros que conscientizassem jovens de todas as idades sobre os perigos das viciações, não só das drogas lícitas e ilícitas, mas daquelas drogas que muitas vezes nem temos em mente ou nem trazemos como drogas, que justamente nos trazem aquelas energias provindas da mágoa, do rancor, da ira, do ódio. Eu vou dividir com vocês aqui um pensamento que ele diz o seguinte: aprendi muito nas ruas do mundo, várias coisas boas e outras nem tanto, mas nada se compara ao que estou aprendendo aqui do outro lado da vida. Viver bem consigo é compromisso. Quem não conhece o passado não entende o futuro, e quem não aceita o presente rejeita quem é. Depois de tudo que passei, consegui me manter em pé, dar a volta por cima e transformar esta experiência em algo positivo. Saiba por onde anda, não vá para onde não tenha certeza que conseguirá seguir ou voltar. Quando o homem está em paz, não quer guerra com ninguém. Bacana? Luz e paz a todos, muito obrigado pela atenção. As pessoas que quiserem adquirir os livros, estaremos ali no finalzinho do salão. Aceitamos Pix, aceitamos cartão, aceitamos, desde que seja para esta reencarnação, estamos aceitando tudo. Bacana? Gente, muito obrigado. E agora eu vou para o encerramento, é isso? Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os olhos. Que possamos, em vez de pedir, agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Que possamos, em vez de pedir, agradecer a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, modelo e guia, mestre e amigo. Em vez de pedir, que possamos agradecer a espiritualidade amiga, a cúpula espiritual desta casa, que nos recebe de braços abertos. Em vez de pedir, que possamos agradecer aos nossos mentores individuais, aos nossos amigos espirituais, que torcem para que cada um desperte a consciência o quanto antes. Em vez de pedir, que possamos agradecer a todos os nossos amigos e familiares, deste e do outro lado da vida, que têm como objetivo auxiliar no nosso progresso moral. Todos nós almejamos, desejamos a perfeição moral, mas só chegaremos a esta perfeição moral depois de corrigirmos todos os equívocos do trajeto. Que possamos agradecer a Deus pela força, pela luz, pela paz que se fazem presentes em cada um de nós, e fazendo com que o nosso melhor desabroche para que um mundo melhor esteja em nossas vidas para todo sempre. Que assim seja.